Então, gente, queria novamente dar boa noite, agradecer a presença de todos, agradecer o aceite do convite da minha querida amiga Margarete Dalcomo, que dispensa apresentações, é uma figura conhecida por todos, e sugestão dela nos falar sobre as vacinas do adulto e, particularmente, na nossa população de grávidas. Então, sem mais delongas, Margarete, muito obrigado e a palavra é sua. Obrigada pelo convite, Jorge. Enfim, um prazer estar aqui falando com vocês. Na verdade, eu escolhi, Jorge me perguntou um assunto que interessasse, é uma especialidade que né, tem pouco a ver com o que eu faço, né? Mas hoje nós temos uma situação demográfica no Brasil muito particular que nós estamos vivendo, a nossa geração, que é uma geração já mais madura, e, sobretudo, aquela geração de jovens médicos e que vão lidar com uma população diferente do ponto de vista demográfico. E é preciso alguns conceitos que eu acho que são importantes, né? E o professor Roberto Bezecri, aqui presente, né, que viveu uma geração em que pôde acompanhar tudo isso, sobretudo o impacto que teve na nossa população a redução da mortalidade infantil e que, na verdade, se deve a essa coisa, digamos assim, tão fácil de responder, né? Eu sempre digo que é uma pergunta de prova. Se errar, realmente está reprovado. Quem não souber responder o que que fez no Brasil aumentar a nossa longevidade de 54 anos para 78 em 40 anos e não souber que isso foi o impacto da vacinação sobre a redução da mortalidade infantil, realmente não dá nem para passar no Enem, né, Jorge? Então, assim, eu começaria com essa, digamos assim, essa provocação, né? E eu vou colocar aqui a minha apresentação. é, Enfim, eu acho que está aqui, agora tem que ver qual que é, se eu não vou botar errado, hein? Você me fala se está certo, tá, Jorge? Está certa? Combinado. Tá certinho, tela cheia, tudo certo. Beleza, ótimo, então tá bom. Então, ok, tudo. Ai, droga, peraí. Besteira aqui, peraí. Pronto. Então, aqui nós vamos falar para entendermos um pouco o que que aconteceu. Bom, primeiro, o Brasil teve essa modificação e teve um impacto muito importante que é preciso que todos se lembrem. Quem é pediatra, Roberto Cooper certamente viveu isso e sabe isso, né? Que nós tivemos uma Quem é pediatra se lembra, Jorge, de uma cena que é muito frequente, eu vi isso muitas vezes fazendo controle de contato no nosso serviço de pesquisa na Fiocruz, o orgulho com que cada família brasileira mostrava e mostra a sua cadernetinha de vacinação completamente preenchida das suas crianças. E o que aconteceu? Foi havendo um certo desleixo em relação a isso, né? Nós temos uma coisa bonita no Brasil chamada PNI, que já nasceu para dar certo, que é um cinquentão, fez 50 anos agora, né? E que desde que apareceu no Brasil já nasceu para dar certo e foi incorporando. Então, hoje nós temos aproximadamente 20 vacinas que são oferecidas à nossa população, basicamente à nossa população pediátrica e, em algumas circunstâncias, à nossa população de adultos, né? Então, assim, qual era a situação que nós encontramos mesmo antes da pandemia? A pandemia teve um impacto devastador nas coberturas vacinais, devastador realmente, porém já vinha tendo uma certa queda nas vacinas mais importantes, sobretudo a vacina de sarampo. O Brasil tinha recebido um prêmio da OMS pela eliminação do sarampo em 2016. Havia perdido em 2019, com a pandemia foi uma devastação, porque a retórica tão nociva e anti-vacina, que na verdade se inoculou no Brasil como se fosse um vírus paralelo, fez essa queda das coberturas vacinais. Então, em 2022, e é por isso que eu coloquei essa pergunta aqui, para nós pensarmos juntos, né? Nós já nos perguntávamos o que que nós vamos esperar das novas doses da vacina, por exemplo, para a Covid-19. Essa pergunta já está respondida. O vírus SARS-CoV-2, ele é um vírus endêmico, hoje entre nós, ele não vai mais desaparecer das nossas vidas e a vacina passa a ser uma vacina anual, como é a vacina da influenza.
Então, essa é uma primeira pergunta, uma primeira resposta, e isso é uma coisa já para nós ficarmos com essa clareza entre nós de que a vacinação, desculpa, a vacinação vai ser assim. As coberturas vacinais médias por triênios no calendário da criança no Brasil, né, entre 1980 e 21, tudo isso vocês podem ver aqui rapidamente nesse gráfico para poliomielite, inclusive, gente, para poliomielite. O Brasil é o país que mais tem condições de eliminar a polio definitivamente. Nós não temos caso de paralisia flácida ou de poliomielite ou de paralisia infantil, que aliás é o nome que eu recomendo ao próprio PNI de usar, porque você fala em poliomielite, ninguém da nova geração, nem residente de vocês, eventualmente, lembra desse nome. Mas se falar em paralisia infantil e mostrar uma criança de bengala, ou de muletas, ou na cadeirinha de roda, ele vai se lembrar o que, que é. Porque nós não temos caso de poliomielite no Brasil há muito tempo, né? Temos alguns casos de paralisia flácida, e por essa razão o Brasil terminou com a vacinação, com as gotinhas, conforme foi usada durante muito tempo. E o Brasil voltou a usar desde 2024, nós aprovamos isso em nível da Câmara Técnica do PNI, eu faço parte de uma dessas câmaras técnicas, e o Brasil voltou a usar a vacina injetável, né, a vacina que dá de dose única injetável, por uma razão muito simples. As campanhas terminaram, nós conseguimos controlar e basicamente eliminar a doença, e a vacina de gotinha, ela é com vírus atenuado, portanto, ela faz com que o vírus circule, eliminado pelas fezes das crianças, e isso exige monitoramento de esgoto, etc., que custa, inclusive, muito caro, enquanto que a vacina injetável é vírus morto, portanto, não tem essa eliminação de frações virais eliminados pela criança. Então, hoje, o que eu vou falar daqui para frente está nesse manual, que é um manual publicado agora, no final do ano de 2024 para 25, publicado conjuntamente pela nossa Sociedade de Pneumologia Brasileira, junto com a Sociedade Brasileira de Imunizações. Então, nós fizemos um manual juntos, prevendo a cobertura das vacinas, basicamente para a população adulta, né, não é para a população infantil, é para a população adulta, justamente baseado nesse aumento da longevidade. Um outro conceito, digamos assim, que eu trouxe de propósito, Jorge, para mostrar para vocês é como alguém ainda pode, digamos assim, colocar em risco, e eu trouxe esse gráfico, nós temos esses gráficos de todo o período da pandemia no Brasil, e eu escolhi esse de propósito. Olha o que, que aconteceu, né? Essa curva azul é o número de mortes, e a curva vermelha é a cobertura vacinal com a segunda dose da vacina de Covid-19. Então, esse quiasma que se forma, né, mostrando, né, é como se eu estivesse mostrando aqui, Jorge, um gráfico de paciente portador do HIV que tivesse carga viral de HIV e contagem de CD4. Então, é a mesma coisa, ela replica, ela emula, né, o mesmo impacto que se dá. Então, não há dúvida como alguém pode imaginar que uma cobertura vacinal bem feita possa ter interferência sobre a mortalidade em qualquer doença, sobretudo de transmissão respiratória. E o que, que aconteceu e por que, que é tão importante falar de vacina na população adulta no Brasil? Porque isso é a nossa situação. Nós tínhamos uma expectativa de vida que passou de 57 anos em 1970 para 76 anos, hoje está em 78 anos nas mulheres, e isso se deu também com uma redução muito importante da nossa taxa total de fecundidade. Então, nossa taxa total de fecundidade, que era, né, eu estou falando aqui com obstetras que conhecem isso muito bem, né, era de 5,7 filhos por cada casal, digamos assim, cada núcleo familiar em 75, passou para 1,9 e hoje está 1,7, mesmo entre as camadas mais pobres da nossa população, entre as mulheres menos favorecidas, e 1,4 entre as classes mais altas da nossa população. Então, não dá mais tempo de nós repormos a nossa demografia. O Brasil será, né, e eu quero deixar isso claro para que todos os senhores
professores que trabalham com o nascimento da vida, com o começo da vida, né? Enfim, são obstetras ou pediatras, etc., o Brasil será um país de idosos dentro de aproximadamente 15 anos. Hoje, o Brasil já tem mais pessoas acima de 60 anos do que menores de 15. Então, já há uma inversão óbvia disso, né? Nos Estados Unidos teve o mesmo processo, mas os Estados Unidos não têm digamos, esse impacto numa taxa de fecundidade tão baixa quanto a nossa e essa impossibilidade de repor com uma população que é o dobro da nossa, basicamente. Lá os problemas são outros, né? Eles têm uma redução da expectativa de vida ao nascer que já vem desde a pré-pandemia e que está mantida. Portanto, é um pouco diferente da nossa, e tem as chamadas mortes por desespero, que é a morte relacionada ao uso de opioides, suicídio, violência e doenças do mundo desenvolvido. Então, aquela velha pirâmide que todos nós estudamos na faculdade de medicina acabou, Jorge, não tem mais aquela forma. Essa é a forma, esse barril é a forma da população brasileira em que a grande maioria se dá, né? Nós temos mais mulheres do que homens, um pouquinho, né? E uma mudança drástica e, sobretudo, muito rápida. Então, obviamente, para que nós tenhamos o envelhecimento saudável dessa população, uma das armas muito poderosas, além da qualidade de vida, alimentação, exercício físico e tudo que nós sabemos, nós temos que oferecer proteção contra as doenças que são responsáveis pela morbidade e pela mortalidade nessas faixas etárias. Existe um outro dado que eu acho que é muito importante trazer aqui para os senhores, né? Muitos me fazem essa pergunta, mas e aí? Nós vamos ter outras pandemias? Não vamos ter? Sim. Né? Esse é um report feito para o que vai acontecer com o planeta Terra até 2050. Bom, evidentemente, quando esse report foi escrito, ainda não tinham esses governantes tão desvairados que hoje estão aí, né, Jorge, fazendo tanto mal ao planeta e que certamente colocam até em risco essa mesma, digamos, perspectiva, né? Mas o fato é que os estudiosos demonstraram, por cálculos muito bem feitos, isso foi publicado na revista Lancet no dezembro de 2024, mostrando que há uma chance real de 48% de uma nova pandemia causando até 1 milhão de mortes nos próximos 10 anos. Ora, já se passaram dois, então, nos próximos 8 anos. E quem será essa pandemia? Não será SARS-CoV-2, não será a Covid-19, será o vírus da influenza e, muito provavelmente, o risco mais possível ou mais provável é o vírus influenza H5N1, que foi um vírus que nós já conhecemos, ele é descoberto desde a década de 90, ele passou a infectar seres humanos, é uma gripe aviária, né? São vírus que, na verdade, vêm pela migração das aves, vêm lá do outro lado do mundo para cá. O Brasil é um lugar que faz parte desse processo, embora nós ainda não sejamos considerados um país de risco para isso. Então, ele infectou humanos desde o final da década de 90, sofreu múltiplos eventos do chamado rearranjo viral, adquiriu mutações e tornou-se uma ameaça constante. Então, é provável, de acordo com os estudiosos, que esse seja o vírus capaz, se ele sofrer mutações mais patogênicas, de causar uma nova pandemia. E alguém pode já me perguntar: vai ter vacina? As vacinas de hoje seguram? Não, ainda não, mas tem muita gente trabalhando em vacinas para esse tipo de virose de transmissão respiratória. Então, como eu disse, daqui para frente nós vamos falar no que está nesse manual, que está disponível, tem na internet, vocês podem recomendar, tem uma publicação que nós também fizemos, né, recomendações de manejo de doença crônica respiratória, e esse manual que foi publicado conjuntamente pelas duas sociedades. As recomendações, portanto, são válidas para indivíduos com 60 anos ou mais, né, e incluir na recomendação a vacina da Covid-19, que não estava ainda quando o manual foi publicado, hoje na revisão já será incorporado. Quem são os patógenos com os quais nós temos que me preocupar, que nós temos que nos preocupar nessa população? As vacinas mais recomendadas em adultos, sobretudo aqueles com comorbidade. O vírus influenza, o pneumococo, nas suas formas mais virulentas, varicela zoster,
Bordetella pertussis. A coqueluche é uma doença que passou a contaminar, e inclusive com alguma mortalidade em adultos, e o vírus sincicial respiratório, pelas razões que eu vou explicitar a seguir. A influenza não é uma doença simples, a influenza é sabidamente considerada por nós uma doença complexa, né? Ela tem efeitos diretos sobre o aparelho respiratório, ela exacerba doenças crônicas, ela é capaz, e isso está diretamente ligado à idade, à fragilidade da idade, e ela tem efeitos indiretos sobre múltiplos órgãos da nossa economia, como, por exemplo, o mais importante dele, a exacerbação e a possibilidade de causar doenças cardiovasculares. Então, hoje tem estudos muito importantes, seminais mesmo, mostrando que o número de infartos do miocárdio que se seguem a uma infecção pelo vírus da influenza em pessoas acima de 60 anos, sobretudo se forem portadoras de alguma outra comorbidade, é muito importante e é muito grande. E nesse aspecto, não há estudo em grávidas, tá, Jorge? Pode alguém ter essa curiosidade? Eu desconheço que tenha sido feito estudos em gestantes mostrando se essa mortalidade por doença cardiovascular é ou não maior. Até onde eu saiba, a resposta seria não até esse momento. Então, que vacinas seriam indicadas e em que circunstância para essas pessoas, né? Então, hoje o que nós recomendamos é que a vacina influenza, e aqui inclui as pacientes gestantes, né? Influenza é a vacina anual, de rotina, dose única anual. A vacina chamada de alta dose, quadrivalente ou trivalente de alta dose, é a mais indicada para idosos. No entanto, ela ainda não está recomendada no SUS. Nós estamos fazendo um esforço enorme para que ela seja recomendada no Brasil, pelo menos para pessoas acima de 80 anos, e aqui vou dar um dado que talvez muitos dos senhores não tenham essa clareza. O Brasil já tem hoje aproximadamente 6,5 milhões de pessoas acima de 80 anos. Então, pelo menos, se nós pensarmos, vamos raciocinar, estou falando aqui com obstetras e pediatras, né? Hoje nascem no Brasil menos de 3 milhões de crianças por ano. E tem mais de 6 milhões de pacientes acima de 80 anos. Ora, é fácil que uma medida de saúde pública tem que, digamos, proteger essa população. Então, como existe um custo da vacina de alta dose, que é aquela que nós recomendamos vivamente para aqueles que podem tomá-la, ela ainda está apenas na rede privada, né? Ela não está disponível na rede pública ainda. O que está na rede pública é a vacina trivalente dada anualmente, que é aquela que hoje todo mundo está tomando, mas ela, a vacina de alta dose, é mais indicada pela proteção demonstrada exaustivamente e o impacto preventivo, sobretudo de fenômenos cardiovasculares a partir de 60 anos de idade. A outra vacina é a vacina pneumocócica Prevenar 13, Prevenar 23, cujo esquema recomendado até o momento era iniciar com a dose da Prevenar 13, seguida de uma dose de 6 a 12 meses depois e uma 5 anos depois. No entanto, surgiu nos últimos 2 anos, e é hoje a nossa recomendação formal, infelizmente ainda não está na rede pública, está apenas na rede privada, é a vacina Prevenar 20. É aquela que tem os 20 sorotipos de pneumococo mais virulentos e que, portanto, oferece uma proteção, e ela faz cair por terra essa recomendação anterior. Quem tomou a Prevenar 20, e ela serve para qualquer idade, não é apenas para acima de 60 anos, ela pode ser oferecida para pessoas com comorbidade menores, né, maiores de 12 anos de idade, em qualquer circunstância. Ela deve ser dada, e ela é dada até o momento em dose única. A vacina de herpes zoster é igualmente recomendada em 2 doses, com intervalo de 2 meses. A vacina tríplice bacteriana acelular do tipo adulto, né, difteria, tétano e coqueluche, também é recomendada, né? Nós recomendamos no manual atualizar independentemente de. Desculpa aqui, peraí. Desculpa.
Fiz errado aqui. Independentemente da vacinação básica feita anteriormente, o reforço a cada 10 anos, naquelas pessoas não vacinadas ou com histórico vacinal desconhecido, uma dose de DPTA e duas doses no esquema 0,2 e 4 a 8 meses também é recomendada. E muitos nos perguntam se é ou não recomendado. Outro dia, lá na academia, a mulher de um colega me perguntou, porque ia nascer uma netinha e o obstetra recomendou que ela tomasse a vacina, e eu disse que sim, que é uma recomendação para aqueles que vão ficar em contato com recém-nascidos ao nascer, e, portanto, recomendei que ela tomasse a vacina. As demais vacinas que estão recomendadas nessa população são as hepatites A e B, após avaliação sorológica, em duas doses, né, com esse intervalo, a hepatite B de rotina, no esquema de três doses, a vacina de febre amarela, ela é individualmente recomendada, não é para todas as pessoas, não há consenso sobre a duração. No entanto, a OMS recomenda que seja feita uma dose perene. Quem já tomou duas ou três, como eu, por exemplo, não vai tomar mais, né? A vacina meningocócica conjugada é recomendada apenas em situação de surto ou para viagens em áreas de risco, como se faz, por exemplo, em pessoas que vão para áreas de muito risco, eventualmente na África ou países onde tem havido surto recentemente, e a tríplice viral também em situação de risco aumentado. Muitos nos perguntam sobre a vacina BCG, e eu trouxe esse dado, Jorge, porque a vacina BCG é recomendada em todo recém-nascido brasileiro, né, todo recém-nascido que nasça com no mínimo 2,5 kg de peso. Pode ser dado na maternidade até 72 horas, é uma dose única, e a vacina BCG foi testada, inclusive, por nós. Esse é o nosso trabalho, que foi publicado na revista New England. Foi um trabalho muito bonito, definitivo, tentando demonstrar se a vacina BCG serviria para proteger-nos contra a Covid-19. O nosso trabalho mostrou definitivamente que ela, apesar da sua reação muito variada do ponto de vista imunológico, ela não serve para proteger contra a Covid-19. O nosso estudo mostrou isso de uma maneira que não se precisa mais fazer estudos. A BCG serve para proteger contra formas graves de tuberculose em pacientes, em crianças abaixo de 1 ano de idade. O outro dado que é muito importante que nós conheçamos, Jorge, e esse gráfico é muito esclarecedor, é o que está acontecendo com o comportamento dos vírus, né, dos chamados vírus respiratórios, e por que as vacinas são tão importantes. Então, se nós olharmos como eles se superpõem, né? Então, assim, vocês poderiam me perguntar, mas e a sazonalidade? Olha, existe uma sazonalidade, sim, que é essa época que nós estamos vivendo, é o outono, é o início do inverno, onde os vírus, sobretudo influenza, têm a sua sazonalidade, e o vírus sincicial respiratório, que nós monitoramos há cerca de 40 anos na Fiocruz, né, nós monitoramos, nós sabemos que ele sempre teve uma sazonalidade que era nessa época do ano, né? Abril, começo de maio é quando ele fazia o seu pico maior. E isso acabou. Essa sazonalidade, ela foi, digamos assim, a pandemia foi disruptiva em relação a ela. Por quê? Porque as crianças ficaram confinadas aproximadamente 2 anos, então elas não tiveram aquele contato inicial, a primo-infecção com o vírus sincicial respiratório. Então, o que aconteceu com isso? A sazonalidade acabou, e em dezembro de 2023, em pleno verão, nós tivemos epidemia de vírus sincicial respiratório em crianças, em lactentes abaixo de 2 anos de idade, que lotou as terapias intensivas, sobretudo no estado de São Paulo, onde a situação foi muito grave. Então, sazonalidade é algo que existe, mas hoje nós temos que olhar de uma maneira menos rigorosa em relação a ela. Então, os vírus de influenza A, influenza B, SARS-CoV-2 e sincicial respiratório, se vocês olharem, vocês vão ver como existe quase que uma superposição, né? Então, influenza A e vírus sincicial respiratório, eles caminham praticamente juntos, e esses são dados brasileiros, né? São dados nossos aqui, da nossa realidade, né?
Apesar de ser um vírus respiratório subdiagnosticado, o vírus sincicial respiratório, ele co-circula com o SARS-CoV-2 e com a influenza ao longo de todo o ano, como nós estamos vendo aqui. Segundo o Infogripe, dos casos positivos de síndrome respiratória aguda grave nas últimas 4 semanas epidemiológicas, a prevalência de VSR foi de quase 55%, gente. Então, é apenas para chamar a atenção como é importante nós termos nossos recém-nascidos protegidos, as gestantes protegidas e, sobretudo, nós, as pessoas, né, acima de 60 anos, também protegida contra o vírus sincicial respiratório, que deixou de ser aquela doença, né, e também quero aqui ser bem clara em relação a isso. Sincicial respiratório era doença de criança prematura, causando bronquiolite. Depois ela passou a ser de criança ígida até 2 anos de idade, causando bronquiolite. E hoje ela causa gravíssimas bronquiolites em pessoas acima de 60 anos, né? Então, hoje, por isso é que a vacinação ela é tão importante nessa faixa etária. Então, aqui, de novo, né, a questão da sazonalidade, né? Como é que essa sazonalidade ela se dá basicamente no Brasil? A região norte, todo mundo sabe que ela tem um clima diferente da nossa, então lá para eles, né, no inverno deles, que é a estação chuvosa, fevereiro a junho, aqui para nós é de março a julho, né? E o vírus ele se propaga muito rapidamente, ele é transmitido por inalação ou contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas. O período de contágio costuma ser de 3 a 8 dias, embora as pessoas mais velhas possam propagar o vírus por períodos, inclusive, mais longos, né? E o que que houve? Houve uma mudança de padrão, sim, né? O vírus, os estágios da infecção são facilitados por essas chamadas glicoproteínas de superfície, né? E isso, evidentemente, está ligado às condições do hospedeiro, ou seja, a fragilidade das pessoas mais velhas faz com que esse comportamento seja mais agressivo. Então, aqui, né, em resumo, o vírus sincicial respiratório ele é capaz de causar infecções repetidas ao longo de toda a nossa vida. Quase todas as crianças terão sido infectadas até os 2 anos de idade, é aquela prima infecção a qual eu me referi. A resposta imunológica após a infecção natural é incompleta e não é duradoura, elas podem recorrer ao longo da vida, e os adultos mais velhos hoje têm sabidamente alto risco de infecção, e aqueles com certas comorbidades têm um risco muito maior. Para isso tem muitos estudos, né, que são essas referências, mas eu não vou me detê-las para que nós possamos nos deter ao assunto principal. O avanço da idade aumenta a suscetibilidade por infecção por esse vírus. Os adultos mais velhos são mais suscetíveis devido ao declínio, né, as reações, alterações negativas na qualidade e na quantidade de células imunes de proteção, inflamação crônica de baixo grau, as alterações fisiológicas que aumentam, né, diminuem a integridade da barreira epitelial, comprometem a depuração mucociliar do paciente idoso, diminuem a elasticidade tecidual, e as pesquisas constataram que 30% dos adultos, pelo menos nos Estados Unidos, têm duas comorbidades, pelo menos, né? E dos adultos acima de 60 anos, têm pelo menos duas condições crônicas chamadas de comorbidade. A taxa de letalidade em adultos com 60 anos ou mais no Brasil, associada à síndrome respiratória aguda grave por esse vírus, né, nesse período de 3 anos, não foi pequena, né, foi muito relevante, ela continua assim, né, já tem dados agora até o final de 2025 mostrando, então por isso nós somos tão enfáticos na necessidade de que as pessoas sejam vacinadas. A letalidade por síndrome respiratória aguda grave em adultos ela é de 21%, portanto, ela é altíssima, né? A alta eficácia vacinal em pacientes com doença do trato respiratório inferior, em adultos mais velhos com uma comorbidade pré-existente, os estudos já demonstraram uma taxa de proteção altíssima, sobretudo protegendo contra doença cardiovascular, como eu me referi anteriormente. Então, essas são as vacinas, né? A Arexvy, que é aquela vacina destinada às pessoas acima de 60 anos, e a Abrisvio, que é a vacina destinada às grávidas
que nós vamos voltar a isso depois por dois fabricantes diferentes. Então, a vacina VSR adjuvantada para adultos mais velhos é aquela que está recomendada, né? Porque é aquela que comprovadamente aumenta a resposta imunológica celular, restaura o nível de células TCD4 em adultos mais velhos. Então, portanto, ela foi muito bem concebida para essa população. E nas gestantes, o que que acontece, né? Nas gestantes tem vários estudos, mas eu escolhi esse porque acho que esse estudo é o mais importante, né? Provavelmente algum dos senhores conhecem. É o estudo chamado Matisse, que envolveu um número enorme de pessoas, inclusive o Brasil participou, né? Com até 10 mil participantes em 18 países, né? Pacientes que receberam ou placebo ou vacina de vírus sincicial respiratório. As mulheres grávidas foram mulheres gestantes entre 24 e 36 semanas, foram acompanhadas durante 6 meses após o parto, e crianças nascidas de mãe vacinadas também tiveram a sua eficácia vacinal contra a infecção do trato respiratório inferior, com acompanhamento positivo para vírus sincicial respiratório ou doença grave do trato respiratório anterior. O acompanhamento de segurança foi desde o nascimento até os anos em que o estudo fez de follow-up. E aqui mostrando uma taxa de proteção contra a doença grave realmente extraordinariamente alta. Então, portanto, não há dúvida de que a adoção, como se fez no Brasil, de proteger essa nossa população de grávidas ou de prematuros, sem dúvida nenhuma, ela foi uma decisão muito, muito bem fundamentada. Então, se nós pudéssemos resumir até esse momento, nós diríamos que a imunização ativa para a prevenção de doenças do trato respiratório inferior, causada pelo vírus sincicial respiratório, ela está indicada, né? Ela é em dose única, ela é intramuscular e a vacina pode ser administrada simultaneamente com a vacina da influenza quadrivalente sazonal. Tá? E o que sabemos até o momento, né, que a carga de doenças é muito alta, que pacientes com comorbidade, a situação é muito mais grave no mundo e, sobretudo, também no Brasil. A vacina para essa população foi especialmente desenhada para prover proteção para adultos mais velhos, né, e eu estou falando isso porque eu já disse, né, nós temos mais gente com 60 do que com menos de 15 já no Brasil, tem alta eficácia nas populações mais frágeis e com comorbidades, então, portanto, seria ou não indicado para pessoas abaixo de 60 anos, eu diria sem nenhuma, e eu faço isso sempre que posso, e a pessoa pode, na medida em que essa vacina ainda é apenas aplicada na rede privada, em pacientes que tenham comorbidades importantes, diabetes grave, insulino dependente, pacientes com doenças autoimunes, em uso de imunobiológicos que atuem sobre a imunidade celular, para essas pessoas, mesmo abaixo de 60 anos, nós recomendamos com toda tranquilidade. Persistência da proteção por 2 temporadas. Esse slide, na verdade, ele já perdeu a sua atualidade, porque nós já estamos na 4ª temporada e a taxa de proteção conferida, que era de 94% na primeira temporada, ela cai apenas muito pouco, está em 78, 77% na 4ª temporada de observação. E tem um perfil de segurança muito adequado. No resto do mundo, né, para aqueles que querem saber como é que essas recomendações se dão, isso é como se faz nos outros países, nos Estados Unidos, Áustria e outros países europeus, eles vacinam todos os maiores de 60 anos, no Reino Unido e na Suécia vacinam os maiores de 75 anos, obrigatoriamente. Aqueles pacientes com doenças subjacentes ou comorbidades, está recomendado em alguns países europeus, como na Áustria, por exemplo, para os maiores de 18 anos, e o GOLD, que é uma publicação que é revista praticamente todos os anos, que é um pouco assim a Bíblia que todos os pneumologistas e pediatras infantis recorrem, né? Ela recomenda a recomendação, ela recomenda vivamente a vacinação do vírus sincicial respiratório em todo paciente com DPOC, com nível de evidência muito alto de proteção. Então, as novas recomendações do Ministério da Saúde do Brasil para pacientes gestantes e para recém-nascidos e vírus sincicial respiratório
é essa, né? Então, a vacinação em grávidas com a vacina Abrisvo é recomendada entre as semanas 24 e 36, idealmente a partir da 28ª, para a proteção do recém-nascido, via transferência placentária de anticorpos em dose única. Né, o anticorpo monoclonal, que se chama Nirsevimab, está oferecido a bebês já desde 2026, incorporado no Brasil. Né, os pontos-chave da vacinação são: a vacina recomendada é uma vacina recombinante, ela produz altos títulos de anticorpos para a mãe e ela protege o bebê nos primeiros 6 meses de vida contra as formas graves que concorrem com alta letalidade, como a bronquiolite nessas crianças, nesses bebês, sobretudo quando prematuros. Então, o período de recomendação é o foco no terceiro trimestre da gestação. A diferença entre vacina e anticorpo monoclonal é essa, né? Todos vocês sabem, a mãe produz anticorpos e passa para o bebê, uma proteção passiva, e o Nirsevimab, que é aquele que é dado e oferecido, é um anticorpo monoclonal aplicado diretamente no recém-nascido, é uma imunização, portanto, passiva direta, incorporado ao PNI já a partir de 2026 para prematuros e crianças portadoras de comorbidade, mesmo não sendo exatamente recém-nascido. E o palivizumab continua sendo opção para prematuros extremos e grupo de risco. Isso, certamente, os senhores conhecem isso melhor do que eu. Então, finalmente, que vacinações estariam recomendadas na mulher gestante? Né? Rotineiramente, nós poderíamos dizer, isso também está no nosso manual de recomendações, a vacina DT e DTPA, vacina da influenza, né? As gestantes são prioridade para a vacinação de influenza, como foram prioridade durante a pandemia para a vacinação da Covid-19 e continuam sendo, vacina de hepatite B e vírus sincicial respiratório. Em algumas situações, né, cuja definição ela é individual entre o colega, o obstetra, ou eventualmente um especialista, né, como tratar essas mulheres em condições muito individualizadas, as vacinas pneumocócicas podem sim ser aplicadas nas gestantes, sobretudo a pneumo 20 ou a Prevenar 20, vacina meningocócica, sobretudo se houver contato ou uma situação de surto. Né? Vacina de febre amarela, evidentemente, por ser uma vacina de vírus vivo atenuado, ela só em condições muito especiais, se a mulher vai viajar para uma área de risco, etc., mas em condições de decisão muito individual. Hepatite A, raiva e encefalite japonesa são condições também muito especiais e muito raras, enfim, mas devem ser citadas porque fazem parte dos manuais internacionais também. E aquelas que seriam contraindicadas nas gestantes seriam a vacina de sarampo, cachumba, rubéola, varicela, HPV, na mulher grávida, né? HPV é para ser feita previamente, né? Em todas as nossas crianças, adolescentes, meninos e meninas, né? Até 45 anos de idade, como está recomendado no Brasil, BCG e vacina da dengue. Então, essas seriam as vacinas recomendadas. Então, em conclusão, recapitulando, que vacinas nós teríamos que dar na nossa população adulta, Jorge? Vacina da influenza, sim, dose única anual, high dose é a mais indicada, né? Vacina pneumocócica, a vacina Prevenar 20, ela cobre aquelas eventualmente, mesmo quem tomou, é muito frequente que me perguntem, quem já tomou 13, 23 é para tomar 20? Sim. E quem não tomou também é para tomar e não precisa tomar as anteriores. Né? A herpes zoster é super importante. A herpes zoster é uma doença que maltrata enormemente as pessoas, né? A vacina tem alta proteção, a vacina atual ela é dada em 2 doses, com intervalos no mínimo de 2 meses. A vacina tríplice bacteriana acelular, igualmente, é recomendada naquelas condições em que eu já me referi. Hepatites A e B, igualmente, né? Desde que o paciente faça avaliação sorológica prévia.
Vacina de febre amarela, a rigor, não, né? Para idosos não vacinados, é uma decisão individual entre risco e benefício, né? Não há consenso, mas, enfim, a vacina é tomada uma vez só. E as vacinas meningocócicas conjugadas, apenas uma dose quando há viagens para áreas de risco ou situações de surto, e assim, igualmente, a tríplice viral. Em situações de risco aumentado, também em uma dose, é recomendado, sim, em população adulta, sobretudo acima de 60 anos. Então, essas seriam, em resumo, Jorge, as recomendações que nós daríamos e estão hoje incorporadas nos nossos manuais de normas, né, aprovados pelas sociedades, né? É claro que aqui eu não estou me referindo à tabela de vacinação para criança, né? Então, Roberto Cooper está aqui, que certamente não foi esse o objeto dessa apresentação, mas esse assunto foi escolhido justamente para que os senhores que convivem com população adulta saibam orientar as suas gestantes, os familiares das gestantes, os pais das gestantes, os avós das gestantes, para que nós protejamos uma população que mudou e que hoje faz parte dessa demografia tão especial e tão diferente no Brasil. Muito obrigada pela atenção e se eu puder responder alguma pergunta, Jorge, estou à disposição. Muito obrigado, Margarete, foi excepcional, como já imagináramos. A palavra está franqueada, por favor, sinalizem com a mão ou falem. Enquanto o pessoal não fala, Margarete, pergunto eu então. A aula foi excepcional e essa questão da vacinação, especialmente na grávida, é muito importante. A gravidez muitas vezes é um momento também de atualização de calendário vacinal, é um momento que muita gente jovem está indo novamente ao médico, deixou de ir quando adolescente, vai agora, principalmente a população que tem menos acesso à saúde, e o nosso papel é fundamental. E a gente pode pensar a vacinação na gestação como uma medicina intergeracional, onde a decisão clínica transcende o indivíduo e se projeta para um outro que ainda está por nascer. E eu vejo hoje muito essa questão da individualidade e tendências nos Estados Unidos, isso é muito frequente, da decisão própria, da mesma forma que elas decidem por ter o parto domiciliar, com todos os riscos que isso envolve, decidem por não vacinar, e aqui não estou falando apenas de gestantes, mas população bastante esclarecida. E aí eu queria ouvir a sua opinião, como é o papel de nós médicos nessa comunicação com o paciente? A pergunta é ótima, Jorge. Eu agradeço, porque eu respondo a essa pergunta, né, sobretudo nos últimos 5 anos, de uma maneira assim que eu nunca pensei que eu fosse responder. Né? Como eu disse, eu faço parte da geração, como pesquisadora clínica, lidando com paciente, família o tempo inteiro. Quantas vezes eu vi nos nossos controles de contato as famílias mostrando orgulhosas as cadernetinhas das suas crianças completamente preenchidas, né? E isso foi contaminado no Brasil. Eu passei a receber em clientes que pertencem até num nível mais esclarecido, essa pergunta: meu netinho vai nascer e minha filha disse que não vai vacinar, doutora. Mas não vai vacinar contra o quê, né? O que que ela quer não vacinar, né? Então, assim, alguém questionar não vacinar uma criança contra sarampo, vai acontecer o mesmo fenômeno, a tragédia que eu considero, Jorge, que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu cheguei a dar entrevista pública propondo que o Brasil pedisse atestado de vacinação para sarampo para qualquer americano que venha para o Brasil. Porque não é possível que um país como os Estados Unidos tenha um ministro da Saúde, né, que é quem nós sabemos que diga que suspenda a obrigação de 6 vacinas da infância
atualmente, ou seja, pai e mãe não vai vacinar para meningite meningocócica. E aqui tem Roberto Cooper aqui presente, pediatra experiente, que vai me dizer qual é a letalidade de meningite meningocócica nessa faixa etária. É tão absurdamente alta que é impensável que alguém não vacine e não proteja as crianças da mesma maneira como nós hoje. Então, assim, essa pergunta ela passou a ser uma triste pergunta, Jorge. Eu tenho respondido isso com muita, e eu normalmente devolvo essa pergunta, sobretudo quando me perguntam se vão vacinar para a Covid. Eu costumo perguntar para os pais jovens ou para os avós assim: olha, quando você dá aquela vacina chamada hexavalente nas coxinhas do seu bebê, que são 6 ao mesmo tempo, você se perguntou o que que era aquilo tudo dado naquela coxinha de um bebezinho de 6 meses de idade? Não é aos 6 que dá, Roberto? A hexavalente? Então, eu pergunto isso. E é isso. Então, e os pais ficam meio assim, né? Eu falei, mas você já se perguntou? Então, para que você está preocupado com a vacina da Covid? Que o Brasil foi o país, um dos países onde mais morreu criança por Covid-19. Morreram quase 4.000 crianças abaixo de 3 anos de idade no Brasil, gente. E alguém perguntar se tem que dar vacina. Então, assim, isso ficou muito cansativo, Jorge, mas eu tenho eu exerço essa resposta quase como um dever cívico, né? Eu respondo, eu confesso que às vezes eu quase perco a paciência, mas eu imagino que todos os senhores aqui presentes também respondam. Mas nós temos que dizer. Então eu mostro por que que nós estamos vivendo mais, por que que nós estamos envelhecendo, é porque eu adoraria dizer que nós estamos vivendo mais, Jorge, porque nós temos água potável em todas as casas, porque tem saneamento básico, mas não é por isso. Nós estamos vivendo mais porque nós reduzimos a mortalidade infantil e porque nós vacinamos. É por isso que nós estamos vivendo mais, não é por outro fenômeno, entendeu? Então, assim, mas dá um trabalho danado. Confesso que às vezes é meio cansativo, Jorge. Foi uma pergunta provocação. Obrigado pela linda resposta. Obrigada. A palavra está aberta a quem quiser. Alguém perguntou no chat que eu vi passando aqui se a vacina, Alberto Borges. E se a tem um chat vacina. também. Ah, tem um Só um chat, minutinho, desculpe, eu Roberto. não. Alguém está perguntando, já vou aproveitar para responder. Se a vacina VSR está disponível no SUS. Não, ela ainda não está, a não ser nas situações de grávida e prematuros, né? Para isso ela está incorporada, mas assim, a vacina não, ela é privada, ela ainda é uma vacina de custo alto e nós estamos num processo de discussão de incorporação das duas vacinas, na verdade, né? Vírus sincicial respiratório acima de 60 ou pelo menos acima de 80 e a vacina da influenza de alta dose que tem muito maior proteção contra fenômenos cardiovasculares para a população acima de 80, mas ainda não está no SUS, só no privado, infelizmente. Dou a palavra, ladies first, a Beatriz. Olá, boa noite. Linda aula, professora Margarete, muito boa. A minha dúvida ela é mais específica. Essa estratégia que a senhora falou de vacinar toda a família né, do bebê com DTPA, essa estratégia também é válida para o vírus sincicial respiratório? Não, não. É só para quem vai ter aquele contato ali, que vai acompanhar o parto, que vai cuidar, e provavelmente muitas dessas pessoas nunca tomaram essa vacina, né? Eu sei porque eu tive uma sobrinha neta que foi nascer há 8 anos atrás, e eu também não sabia bem isso, sabe, Beatriz? E a obstetra, eu falei, não, mas eu vou acompanhar o parto, eu vou ficar lá. Ela disse, então você vai ter que ser vacinada. E eu fui vacinada. Então, hoje eu estou vacinada. Se nascer mais pirralhos na família, eu já estou vacinada, não preciso tomar outra vez, entendeu? Mas sim, a recomendação é proteger, sim. Mas Mas não com no, vírus sincicial respiratório, não. com o vírus sincicial respiratório é só gestante mesmo, né? Exato. Tá, obrigada. Professor Borges. Professora Margarete, parabéns inicialmente, belíssima aula. Ficou uma dúvida para mim, porque o secretário Sorães, ainda antes de se compatibilizar, introduziu em toda a rede, nas maternidades municipais, o Nirsevimab para os bebês com menos de 37 semanas, os prematuros. Tá? E agora,
Quando fazer o palivizumab? Ficou essa dúvida. E outro detalhe, a gente, até no ambulatório lá da faculdade, Souza Marques, a gente costuma recomendar às gestantes a Covid-19 para aquelas que não tomaram nos últimos 6 meses nenhuma outra dose. Ou seja, isso está correto, né? Se a última dose foi há mais de 6 meses, ela tem que tomar uma dose por estar grávida. E a dúvida entre o Nirsevimab, que a gente tem feito em todo prematuro, e o Palivizumab. Eu não saberia responder, doutor Alberto, com segurança. Eu presumo que seja porque ele já existe. Ele era o que existia Isso. previamente. Então, ele ainda pode ser usado. Eu acho que é só por isso. Mas talvez essa minha resposta eu costumo responder com muita precisão sempre, mas eu acho que é por isso. Não sei se talvez Roberto Cooper saiba responder isso melhor do que eu, mas eu acho que é porque o PAV já existia previamente, né? Então, portanto, ele é disponível ainda. Lá na maternidade, Carmela Dutra, nós temos feito a todos, temos aplicado a todos RN pré-termo, né? Enfim, na dose de 1.000 ml. E naqueles bebês que chegam lá no serviço com 5 quilos ou mais, a dose é dobrada, né? Vai para 1 ml. É bem caro, né? A dose de 1.000 ml está em torno de R$ 2.500. Mas a Secretaria Municipal de Saúde instituiu em todas as maternidades públicas. E é o Nirsevimab, né? Que a gente tem feito. É. Mas Muito obrigado. foi uma decisão assim do Rio de Janeiro. Isso não é igual no Brasil todo, né? Isso foi uma decisão da secretaria, né? Porque a incorporação pela Conitec não quer dizer uma disponibilização igual e homogênea para todas as secretarias, né? Ou para todos os estados, numa federação como a do Brasil. E isso ocorre em outras situações também, né? Não só com vacinas, como com remédios também, né? Nós temos esse mesmo problema com alguns medicamentos, né? Se faz um PCDT, né, se incorpora na Conitec, se cria o PCDT, mas nem todas as secretarias aplicam isso de maneira homogênea, né? Então, assim, mas não sei se Roberto pode esclarecer se é porque existe essa disponibilidade do PAV também. Eu levantei a mão, mas vou responder a isso, depois eu volto para a fila. Eu acho que é exatamente por isso. Existe a disponibilidade do PAV. O PAV é em mais de uma dose, dependendo da época que o bebê nasce, chega a ser 5 doses. E eu tenho a fortíssima sensação que vai ser substituído pelo Nirsevimab, em muito pouco tempo. Então não tem nenhuma. Em definitivo, né, Roberto? é, e você tem os prematuros extremos e tem aquelas regras todas, tem que preencher aquela documentação toda. Eu penso que o Vimab. Nirvezimab vai ser ocupar o lugar do Pali. O Pali está aí É, porque tem, né? Mas, é o que eu acho, eu presumo isso, né? mestre, eu falei só em relação ao município do Rio de Janeiro, a capital, eu não sei em relação às demais cidades do estado, ok? Não, entendi, doutor Borges. Obrigado. Professor Braga, você está sem som, Antônio. Desculpe, parabenizar a professora Margarete, assim, uma apresentação bastante inspiradora. Duas questões muito práticas, professora. Uma sobre Covid. Uma gestante começou o pré-natal, logo no comecinho fez a primeira dose de Covid. 6 meses depois ela continua grávida. Ela faz uma nova dose de Covid, porque às vezes tem sido apresentado assim, Covid, uma dose na gestação. Mas se nós fazemos a dose, se ela não tem com 6 meses, eventualmente ela pode precisar fazer uma nova dose ainda grávida. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu participei de uma atividade muito difícil que foi aumentar a vacinação contra BCG ainda na maternidade. Uma luta inglória, devo confessar. Primeiro, porque eu acho que não é o melhor espaço para eu fazer a BCG na maternidade. Mas eu me rendi aos fatos. A cobertura de BCG está muito ruim. Então vamos fazer onde dá para fazer. Digo que é inglória porque a equipe ela não é treinada, tem que ser treinada. E a minha pergunta especificamente é: há alguma
perspectiva do frasco durar mais de 24 horas, que o que acontece? Se eu não tenho um volume de nascimentos, eu faço as doses e muitas vezes eu tenho que desprezar o frasco porque ele dura ali 12 horas depois que eu abro. Então eu tento até concentrar as grávidas para fazer uma que pariu agora, outra que já está de alta, para eu poder aproveitar o frasquinho mais. Há alguma experiência de aumento da validade do frasco, isso feito pelos órgãos de segurança, mas assim, hoje o fato é que num país onde há dificuldade de BCG, nós perdemos BCG quando a estratégia é vacinar na maternidade. Mais uma vez, parabéns, professora. Boas perguntas, Braga, obrigada. Bom, primeiro, em relação à gestante, Braga, tendo vacinado no primeiro trimestre, eu não recomendaria fazer outra vacinação, mesmo atravessando o período de 6 meses, porque, assim, não há nenhum estudo que eu saiba, né, eu não conheço, vou até buscar, mas, enfim, não há nenhum estudo e a recomendação que eu saiba, ninguém recomenda, nem a própria OMS recomenda repetir a vacina na paciente gestante, na mulher gestante, né? Em relação ao BCG, a situação nossa, nesse momento, é uma situação, assim, digamos, diferente, né, Braga? Porque, assim, a vacina BCG que nós estamos usando não é a nossa, né? Você sabe que a nossa vacina BCG é considerada a maior virulência residual em termos de proteção, né, do mundo, que é a cepa Morro, mas nós paramos de fabricar no Brasil, pela Fundação Ataulfo de Paiva, já há cerca de 7 anos, né, 6 para 7 anos, por inconsistências em boas práticas, a Anvisa parou, então nós temos a cepa guardada, ela passará a ser a vacina BCG Brasil Fiocruz daqui a pouco, porque passará a ser, foi incorporada, a cepa está lá guardada na Fiocruz, e o Brasil está usando uma vacina indiana já há vários anos, né, cuja virulência residual em termos de proteção, ela é comparável com a cepa Denmark, foi a que nós usamos no nosso estudo, inclusive, que é considerada também muito boa. Mas, enfim, em termos práticos, Braga, essa discussão ela tomou muitas horas entre nós na Câmara Técnica junto ao PNI, porque o mundo ideal seria não dar a vacina BCG na maternidade, sim, ao longo, a criança com 30 dias, pelo menos com 3, 4 quilos de peso e tal, um pouquinho mais, ainda que imatura do ponto de vista imunológico, seria o ideal. No entanto, há uma medida de saúde pública que tem que ser pensada. Nós ainda temos uma incidência de tuberculose muito alta no Brasil. Então, o risco de que esse recém-nascido vá para um domicílio onde haja um adulto doente e vá morrer de meningite por tuberculose, cuja letalidade, você sabe, chega a 40%, Braga. Então, assim, é muito grande. Então, a medida é uma medida absolutamente sanitária. Né? Quanto à questão dos frasquinhos, né, eu sei que é um problema, né, mas eu acho que não é 12 horas, não, Braga. Eu acho que ele pode ficar, uma vez aberto, conservado em geladeira, ele pode durar mais tempo. Não posso te dizer com certeza se é só 24, mas até onde eu saiba é mais tempo do que isso. Então, eu posso até me informar, rapidamente eu vou me informar disso e posso te esclarecer depois quanto tempo é de segurança. Mas a medida de vacinar na maternidade é uma medida de saúde pública e tal. Se fosse em outro país, né, como eu disse, eu tive uma sobrinha neta que nasceu na Suécia, né, recentemente, e foi até muito engraçado, porque lá eles perguntaram, né, filha de brasileira, né, e aí a minha sobrinha me perguntou, o que que eu faço? Eu falei, dá BCG, tem BCG aí? Tem. Qual é a cepa? Para saber se era uma BCG boa. Era da Denmark, que eles usam na Suécia. Aí eu mandei dar BCG e eles deram. Então, para filho de imigrante, eu falei, ela virá para o Brasil, é melhor já vir vacinada. E aí tomou vacina BCG. Então, assim, eu acho que é uma medida de saúde pública e é muito correta. Eu também fui vencida por esse argumento, sabe, Braga? E disse: tá bem, então vamos vacinar na maternidade até 72 horas. Cooper, Bom, eu gosto do tema e gosto mais ainda da Margarete. Então, juntou a fome com a vontade de comer, ficou uma delícia isso aqui. O que que eu acho legal? Quer dizer, legal tudo que a Margarete falou, mas eu acho importantíssimo a ideia de trazer para um grupo de profissionais que cuidam de adultos a ideia de que vacina não é uma coisa só para criança.
Essa é uma conversa que um pediatra tem no consultório com os pais também, quando pergunta há quanto tempo você não toma uma antitetânica, que é uma coisa que adulto esquece que de 10 em 10 anos ele precisa tomar um reforço de antitetânica, independente de estar grávido ou não estar grávido, mas é aquela coisa, são 10 anos, você tomou, esquece, segue a vida. Uma coisa interessante sobre a vacina de gripe, quadrivalente ou trivalente, as clínicas privadas estão. Ano que vem não vão poder fazer mais isso porque não vai ter mais quadrivalente, mas as clínicas privadas exploram a coisa que tem 4 cepas. Uma dessas cepas, que é a Yamagata, não circula mais há, sei lá, 4, 5 anos, né? E aí 5 anos, a trivalente do SUS é um espetáculo. Então vamos dar a trivalente do SUS. com certeza. Para os velhos como eu que podem pagar, vamos tomar a Efluelda, que é a que tem no Brasil, vacina de velho para gripe. Eu já tomei a minha e estou tranquilo aqui. A provocação que eu faria, Jorge, e não quero ouvir a resposta, é perguntar a quem ouviu a Margarete se está com as vacinas em dia. Porque eu acho que a primeira coisa é colocar as vacinas em dia. Sabe? Se você tem teto há mais de 10 anos, não importa se vai ter filho ou não vai. Se vai ter, então tem que tomar pertussis e tudo mais. Se não, tem que saber se está com tétano em dia, se você tomou pneumo, se você tem mais de 60 anos, se você vai tomar zóster. Essas coisas todas que a Margarete disse, a primeira pergunta é para nós. Quer dizer, estamos com as nossas vacinas em dia? Os profissionais de saúde aqui desse pequeno grupo estão com todas as suas vacinas em dia? Se não estão, coloquem. Eu acho que isso é muito importante, porque é algo que você pode até dizer, né? Quando as crianças vão lá no consultório, não quero tomar, eu também não, mas tomei semana passada. Também não quero, mas tomo. Margarete, parabéns, adoro te ouvir falar sempre, é uma delícia. Respondendo ao que eu não respondi antes, meningite meningocócica mata quase 100% das vezes. Se você não iniciar o tratamento cedo, é 100%. E se iniciar cedo, é muito perto de 100%. Então, Quem não tem sabe você justificativa. convence, quem sabe você convence o Robert Kennedy Jr. Não, não vou convencer ele, não. Aquilo só abatendo a tiros. Muito Obrigado. obrigado, Cor. Sidney, que está com a mão levantada. Jorge, uma única coisa prática: Pois vacina não. de vírus sincicial respiratório em grávida e o bebê nasce menos de 14 dias depois da vacina, o bebê não está protegido. Esse bebê tem que pensar em fazer o anticorpo monoclonal para ele. Mais de 14 dias está protegido. Professor Cooper, Mesmo é, que ele não seja prematuro, Roberto? Mesmo que ele não seja prematuro, precisa de 14 Interessante, dias. isso eu não sabia. Obrigada. Com não, menos de 14 dias, esse bebê não é protegido. Quer dizer, professor Cooper, e se mesmo a mãe tendo sido vacinada, se ela vier a parir prematuramente, ele também vai tomar o Nirsevimab, não vai? Essa é uma discussão muito difícil, porque, em tese, se ele tem mais de 14 dias da vacina, ele está protegido. Mas tem Mesmo muita gente, prematuro? mesmo prematuro, ele estaria protegido, né? Se ele tomou a vacina hoje, o bebê nasceu 20 dias depois, prematuro, mas tem muita gente pediatra fazendo uma confusão com isso, que diz, não, a mãe tomou Abrysvo, mas é bom dar o Nirsevimab. A Secretaria Municipal de Saúde orientou que façamos, caso nasça prematuramente. Por isso que eu lhe Eu acho que perguntei. se é prematuro extremo ou tem comorbidade, vai se justificar. Se tem síndrome de Down, por exemplo, vai fazer. Eu acho que a gente também está aprendendo, Borges, a gente está aprendendo isso, né? Então, o Chile usou uma outra estratégia. Ele faz o monoclonal para todos os bebês que nascem, não fez na gravidez. Resultado foi espetacular também, mas é muito mais caro, né? Então, o Chile é um país menor, etc. e tal. Sidney. Boa noite, professora Margarete. Sou seu fã, um grande prazer participar de uma aula com a senhora. Eu queria perguntar, como aqui, o meio é de ginecologista e obstetra, sobre a vacina do HPV. Essa estratégia do SUS de dar uma dose única de HPV
é uma estratégia de política pública, acredito que seja, né? Mas em termos da eficácia comparada com o HPV de 2 ou 3 doses, né? Que é feita geralmente no particular. Se aproxima, realmente é praticamente a mesma coisa. E também outra coisa é se é esperado no SUS a nona valente para um futuro aí, não sei se longe ou perto. Obrigado. Ah, Sidney, você me fez uma pergunta de US$ 1 milhão. Essa eu não sei responder. Essa eu não sei responder. Essa aí você vai ter que perguntar ao pessoal do PNI, porque esse não é meu departamento, né? Enfim, Tá certo. eu sou uma defensora da vacina do HPV, e assim, só para a gente relaxar um pouco, né, Jorge? Eu, como madrinha, eu não sou mãe, sabe? Mas eu sou tia de uma porção e madrinha de um monte. E esse é meu presente de aniversário para todas as crianças, né? A vacina do HPV. Elas ficam muito frustradas, mas quando elas crescerem, elas vão entender que eu dei um baita presente, até porque é caro, né? Enfim, então, assim, 3 doses, né? Uma vez uma sobrinha disse, falou, mas eu só vou ganhar, e vou ganhar uma injeção de presente. Eu disse, querida, põe as mãos para o céu, porque a sua Dinda está te dando o maior presentão, né, Roberto? Porque é cara, né? Então, É, assim, a eficácia, eu acho que, como medida de saúde pública, assim, a impressão que eu tenho é que sim, que tem estudos de acompanhamento assim longitudinal mostrando que dá muita proteção. E a gente aumentou muito a cobertura no Brasil, né, que vergonhosamente ainda tem aí uma mortalidade por câncer de colo de útero em mulher jovem, né, como era em Pernambuco, né, que é o estado número 1 do Brasil em mortalidade, e hoje se conseguiu um impacto enorme de cobertura. Então, eu acho, a minha impressão é que é uma medida de saúde pública também, e que a taxa, a efetividade, melhor falando, né? A efetividade é comparável, sim. Perfeito. Muito obrigado. o Sidney, vou fazer Oi, um claro. comentário relacionado à sua pergunta, que eu não sei a resposta também, mas sei que a Organização Mundial da Saúde definiu que uma dose seria o suficiente. Mas o meu comentário é importante isso quando a gente fala de vacina, é que a lógica do gestor público é diferente da lógica individual. O gestor público tem que buscar a melhor proteção ao menor custo para poder ampliar a oferta do que ele está fazendo. Então, vou dar um exemplo aqui: hepatite A, criança, que é o que eu entendo. O PNI diz uma dose. A SBIM, a Sociedade Brasileira de Pediatria, diz 2 doses. O PNI está errado? Não. O PNI está contente com uma efetividade, sei lá, de 92. E essa segunda dose vai a 96. Não Uhum. justifica Bem, para dinheiro público fazer isso, mas um indivíduo pode querer fazer. uhum. Então, às vezes, a gente olha para o PN e diz: "Ih, tiraram uma vacina pneumo." Tiraram porque teve um estudo dizendo que essa tirada não impacta significativamente a proteção. É claro que é melhor 3 na primeira ano de vida, Bem, mas fazer 2 e introduzir a CWY como um reforço a 1 ano e 1 mês e aos 11 anos é um ganho. Então, acho que nós médicos temos que ter essa clareza, porque o paciente diz assim: então o PNI é ruim? Não, o PNI tem uma lógica de saúde coletiva. E a nossa conversa tem uma lógica de saúde individual. Não é sempre a mesma coisa. perfeito. Obrigado, E Alberto. ainda ele perguntou sobre a questão da incorporação da nona valente, não é Da nona isso? valente, Não sei, no eu acho SUS eu pouco não sei, provável, não né? sei responder, Sidney. Não, Não não tem sei lhe problema. responder, Tem né? Eu problema. queria Isso que, aí queria que perguntar, não sei mesmo. tá bom, sem Professora problema. Margarete, é o que o professor Cooper falou. A Gardasil 4, né, que hoje já nem tem mais em clínica privada, hoje só trabalha na clínica privada com a Gardasil 9, né, a proteção vai aumentar de uma para outra em pouco mais de 10% de proteção. A tetravalente dá quase 90% de proteção. A nonavalente vai chegar a 96%. A nível É, de massa, é o raciocínio do professor Cooper, né? sim, Procede, porque realmente sim. é muito cara. Isso aí. Obrigado a todos. Sem som, Jorge. Desculpe, eu tinha fechado aqui porque volta e meia um cachorro late, eu já vim para casa mais cedo hoje. Queria
agradecer novamente a todos os presentes, em especial a querida Margarete, que nos brindou aqui com uma linda aula, como já era imaginado, e só tenho a te dizer muito obrigado, minha querida amiga. E até a próxima, que não será na semana que vem, gente. Semana que vem é uma semana esquisitíssima, 2 feriados, um terça, um quinta, e por prudência conversei com os meus assessores e achamos melhor não fazermos sessão na próxima semana. E na outra, já temos aqui o convidado, será o Luiz Fernando Correia, que vai nos falar sobre essa coisa de mídia social para médico, quer dizer, um tema bem interessante também. Então, mais uma vez, muito obrigado, uma ótima semana. Muito obrigado, querida Margarete. Uma boa noite para Obrigada a todos. todos. Boa noite. Obrigada, Jorge. Tchau. Obrigado. Boa noite a todos.